Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos para o último versículo de 1 João, capítulo 3, ou seja, o verso 24, onde se lê: Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Bom, queridos, o apóstolo João, continuando a sua explanação, agora ele nos explica o que acontece quando obedecemos aos mandamentos dele, relembrando e insistindo, queridos, quais são os mandamentos dele, como foi explicado nos estudos anteriores. Quais são esses mandamentos? Crer em Jesus Cristo e sua obra na cruz por nós, confiar no caráter de Deus e, principalmente, amar a Deus e ao próximo. É claro que as Escrituras têm outros mandamentos que são muito importantes, mas destes derivam os demais. Esses aqui são a base, o fundamento, o principal que move o ser humano a fazer os demais. Crer em Jesus Cristo, crer em Deus, no seu caráter e amar a Deus e ao próximo. Tendo isso como base, os demais mandamentos fluem mais naturalmente, o coração do homem consegue entender os ensinamentos e praticá-los de forma sincera e profunda. Bom, queridos, e o que acontece quando nós obedecemos esses mandamentos? Quando colocamos eles em prática, quando entregamos a nossa vida a Deus para viver esses mandamentos? O que acontece? O verso é bem claro: os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Então o que acontece? Quando você segue esses princípios, você permanece em Deus e Deus permanece em você. Veja que coisa profunda, queridos. Você permanece em Deus e Deus permanece em você. Jesus diz algo semelhante em João 15, verso 9. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Saiba disso, tá, queridos? Como o Pai me amou, preste atenção. O tamanho do amor de Deus, Pai, por Jesus. E Jesus diz: assim também eu vos amei. Ou seja, ele amou a mim e a você. E ele conclui, baseado em tudo isso, desse tamanho desse amor dele por nós, ele diz: permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, quando a gente segue esses princípios de Deus, a gente permanece no amor dele, permanece nele. Veja, queridos, o objetivo de Deus não é firmar um relacionamento superficial conosco. Não é firmar conosco um relacionamento distante. Não é ter conosco um relacionamento de meros amigos ou de colegas. Não, é algo bem profundo. Bem mais profundo que os relacionamentos humanos, inclusive. O objetivo de Deus é que nós permaneçamos nele e ele em nós. Então está aí uma relação de profundidade, uma relação de intimidade, de proximidade, de viver e conviver juntos. Um relacionamento tão próximo que você está em Deus e Deus está em você. Há um mover do amor que faz essa presença de Deus estar em nós e nós caminharmos em Deus. Então veja que é Deus te cercando por dentro e por fora, e te enchendo, e te enriquecendo e fluindo dentro de você, a vida de Deus. E isso te dá toda a segurança, te dá toda a força para caminhar mesmo num mundo mau. Te dá toda a paz, te dá toda a tranquilidade, te dá toda a graça que você necessita para viver nessa terra, resistindo às tentações malignas e caminhando na terra com o máximo de paz possível. Então, quem anda pela fé, queridos, não anda pelas emoções, não anda pelas notícias, pelos sentimentos, não anda pelo que os outros pensam ou deixam de pensar. Ou seja, quem anda pela fé, ele confia em Deus e caminha em tranquilidade, porque sabe que ele está em Deus e sabe que Deus está nele. Queridos, que segurança maior você quer que essa? Você está em Deus e Deus está em você. Isso é fora de qualquer explicação, não há palavras para dizer a potência que há nisso, queridos. A segurança, o conforto que isso pode dar se você crer e se você andar pela fé. Lá em João 17, verso 26, Jesus diz algo semelhante. Eu os fiz conhecer o teu nome,
e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Veja só, queridos, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Novamente, essa relação profunda, esse habitar de Deus no ser humano, né? E aí entra o que o final do nosso verso 24 diz, né? Que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Né? É a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que vem habitar dentro do ser humano, que vem se manifestar ao ser humano. Então essa intimidade de Deus conosco é expressa pela manifestação do Espírito Santo. Ou seja, você pode sentir aquele calor, aquela presença no seu coração, aquela proximidade, aquela presença realmente de Deus em você, te envolvendo, né? E isso é a manifestação do Espírito Santo. Que o Novo Testamento cansa de dizer que essa é a grande marca, né, da vida de Deus em nós. Em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo, ele habita em nós, né? O templo do Antigo Testamento foi substituído, sabe pelo quê? Por você. Sim, agora a presença de Deus não se manifesta naquele templo, né, que havia em Jerusalém. Não, agora se manifesta dentro de você. Lá em 2 Coríntios 6,16 diz: nós somos santuário do Deus vivo. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Né, queridos? Então, está aí. O propósito de Deus é andar conosco, é caminhar conosco, é nos encher de força, é nos encher da sua sabedoria, da sua graça, da sua presença, do seu caráter, do seu amor. Tudo isso é um trabalhar do Espírito Santo em nós. Por isso que a Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo, veja, é o Espírito Santo que produz, né? O fruto é algo que é produzido, né, por uma determinada coisa. Então, o fruto do Espírito Santo é amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz e paciência. Então, esses 9 frutos, o Espírito Santo está sempre produzindo dentro do cristão. Né? Se o cristão permitir e abrir o seu coração e se entregar e caminhar com Deus, ele vai estar produzindo isso dentro de nós e isso vai crescendo cada vez mais dentro de nós. Então, queridos, os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Bom, queridos, essa é a nossa mensagem de hoje. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Tenha essa segurança no seu coração, que Ele está com você. Ele não te abandona, Ele está muito mais perto de você do que você jamais sonharia, do que você jamais poderia imaginar. É claro que Ele não se manifesta em toda a sua plenitude, nós vamos conhecer. É Deus, sim, bem de perto, em sua plenitude, apenas na glória. Mas saiba que Ele está contigo, Ele anda com você, Ele está sempre a postos para responder as suas orações quando você pedir por ajuda para caminhar em retidão, quando você pedir por ajuda para resistir ao mal, quando você pedir por ajuda para amar uma pessoa mais e mais. Ele está sempre aí. É o Espírito Santo de Deus querendo influir a vida de Deus em ti, né, e te encher de graça, te fortalecer, te fazer um homem e uma mulher fortes em Deus. Ok, meus queridos? Essa é a graça, queridos. Nós andarmos em amor, nós vamos permanecer nele, porque ele é amor, ok? Se ele é amor e nós permanecemos amando, nós permanecemos no amor, permanecemos em Deus. Então ame, meu querido, ame cada vez mais e que Deus possa te encher de vida, de alegria e de paz. Ok, meus amados? Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.